Você lembra do Extra? Eu trabalhei lá dentro e vivi parte dessa história. Durante muitos anos, ele foi um dos gigantes do varejo brasileiro. Milhares de lojas, campanhas fortes e uma presença enorme no mercado. Eu tive a oportunidade de trabalhar lá e viver de perto parte dessa história. No dia a dia da operação, a gente via um movimento intenso nas lojas, grandes ações comerciais e uma equipe dedicada. Mas com o passar do tempo, algo começou a mudar. Neste vídeo eu vou falar um pouco sobre a minha opinião, se a ação vale ou não, mas já vou falar que não é nada de recomendação de compra, de venda ou de manutenção de ativo, mas eu vou dar um pouco da minha opinião e vou contar um pouco da história para vocês entenderem melhor o porquê que ela chegou numa recuperação extrajudicial. Bom, eu trabalhei na bandeira Extra, mas o Extra é uma bandeira do Grupo Pão de Açúcar. E o Grupo Pão de Açúcar inicia sua história em 1948, com Valentim dos Santos Diniz, que inaugura sua doceria ali mesmo em São Paulo. Em 1959, ele inaugura o primeiro mercado, conhecido como Loja 1. Em 1969, a rede começa a ter uma ascensão, e no final da década, o GPA, que é o Grupo Pão de Açúcar, já contava com mais de 60 lojas em 17 cidades. Em 1971, foi lançado o primeiro hipermercado do grupo, no ABC Paulista, conhecido como Jumbo. Em 1976, novos negócios foram implantados. Iniciou a Eletro Rádio Brás, que no final da época, depois, lá na frente, ela vai virar o Eletro do Extra. Em 1979, a rede inaugura o Mini Box, que era um conceito de lojas despojadas, com número reduzido de itens e preços competitivos. Era um modelo de loja menor, mais à frente de uma mercearia, com preços bacanas e com menor quantidade de produtos na loja. Em 1980, começou as aquisições, então o grupo começou a crescer mais ainda. Então teve a aquisição do Superbom, Peg Pag e o Mercantil, além de 13 lojas do Bazar 13 e da Rede Morita. Em 1989 foi quando foi lançada a bandeira Extra, a criação das lojas Extra para competir na área do hipermercado. Em 1993, a primeira ouvidoria do varejo brasileiro foi criada pelo GPA, né? Que estava apresentando fortes sinais de crescimento, e aí ele entendeu que isso fazia sentido para ele criar naquele momento. Em 1995, ela teve o IPO dela, né? Então ela fez a abertura de capital e a entrada na Bolsa de Valores. Em 1996, o crescimento continua de uma forma muito forte. Houve a inauguração do centro de distribuição, né, na Anhanguera, com 800 mil metros quadrados de área de terreno construída, voltada somente para um CD, né? Sendo o segundo maior depósito do mundo, a perder apenas para o da Coca-Cola. Em 1999, o grupo Casino, isso lá na França, ele fez uma compra e teve uma participação relevante do capital da companhia. O percentual foi em 25% naquele primeiro momento. Em 2000, o Grupo Pão de Açúcar lança o Pão de Açúcar Mais, que era um programa de fidelidade da bandeira Pão de Açúcar. Nos anos 2000 também, né, teve a amelia.com.br, que foi um consolidado de todos os serviços em um site só para fazer modelos de vendas online. Em 2002, ele acaba indo para um outro foco. Em 2002, ele abre a sua drogaria,
Então, o grupo entra no negócio de drogarias com a inauguração das 2 primeiras lojas dentro dos hipermercados em São Paulo. Em 2004, outro formato diferente. Foi inaugurado o primeiro posto Extra, no estacionamento de Mogi das Cruzes. Em 2007, o GPA ele se associa ao Açaí Atacadista para trabalhar num. Vamos voltar. Em 2007, o GPA se associa ao Açaí Atacadista para atuar no modelo e segmento de atacado de autosserviço que apresentava fortes sinais de crescimento no país. Então, nesse momento, o Grupo Pão de Açúcar era o controlador do açaí. Em 2009, o maior grupo de varejo do Brasil, GPA e Casas Bahia, se associam para criar o maior grupo de varejo do Brasil. Em 2009, GPA Mouse, a companhia cria o GPA Mouse, que era para prospectar, negociar e viabilizar a implantação de novas lojas, agregando soluções imobiliárias inovadoras. E o GPA Mouse, além disso, ele fazia aluguéis de espaço. Então, em lojas que tinha muito espaço, alugava para Cacau Show, para outros players que aparecia, rentabilizando assim a sua área de venda. Em 2011, ele iniciou um novo projeto, que era negócio de proximidade, que era aquelas lojas de mini mercados, né, concentrada em vários bairros diferentes, com o desejo de atender diretamente o cliente, sem que ele fizesse grande procura de produtos. Em 2012, o Grupo Casino torna-se o único controlador do GPA. Com isso, ele consolida como o maior varejista da América Latina, operando com as marcas Pão de Açúcar, Extra Hipermercado, Extra Supermercado, Mini Mercado, Posto e Drogaria Extra, e Açaí Atacadista, fora o Ponto Frio e fora as Casas Bahias. Em 2014, é lançado o programa de fidelidade do grupo, com a bandeira Extra, né? Que seria o Clube Extra. Em 2014 também, no mesmo modelo de mercado do Minuto Extra, né? Que era aqueles extra pequenos, foi lançado o Minuto Pão de Açúcar, onde o Minuto Pão de Açúcar era concentrado em bairros mais nobres, onde atendia com rapidez aquele público da região. Em 2018 foi lançado o Meus Prêmios, onde a intenção era que o cliente fosse fazendo compras e essas compras ela virasse um meio de troca de prêmio. Quanto mais ele consumir, quanto mais ele comprar, mais prêmios ele poderia resgatar depois. Em 2018 também foi lançada a marca Mercado Extra. A marca Mercado Extra é a mesma do Extra Super, só que ela foi repaginada atendendo a um novo mercado do momento. E também em 2018 foi relançado, na verdade, a marca Compre Bem, onde já existia em algum tempo no passado e ela foi repaginada e melhorada a ponto de atender um público de uma determinada região. Bom, em 2018 o GPA também celebra 70 anos. Em 2019 ele foi implantado o self-checkout e outras facilidades de pagamentos. Em 2019 também o GPA vende a sua totalidade da participação na Via Varejo, então deixou de ter aí dentro do contexto dele Casas Bahia e Ponto Frio. Em 2019 também ele cria o primeiro programa de coalizão brasileira entre várias empresas, que é o Stix. Bom, em 2020 ele entra no novo mercado, atendendo algumas
regras, né, da B3, onde ele eleva ao máximo o nível de padrão de governança corporativa. Bom, em 2021, nova estratégia, né? O grupo GPA ele começa a fazer o encerramento das unidades de hipermercado, com a venda de 70 lojas do hipermercado para a rede Açaí e também integrante do grupo Cassino. No meu ponto de vista, foi aqui que começou a perder um pouco da essência. O Extra Hipermercado era uma bandeira muito forte, uma bandeira muito reconhecida, né? E aí quando eles tomaram essa decisão, acredito que mexeu muito no formato básico do mercado, onde eles teve que se desfazer de lojas grandes, lojas rentáveis, é, de um formato que ele tinha iniciado há pouco tempo, que era a drogaria, né? Então todas as drogarias que principalmente estavam no mercado estava no hipermercado teve que ser desativada. Então teve uma perca absurda de dinheiro, teve muita demissão. Então eu entendo que aqui ele começou a se afundar. Bom, em 2021 ele ele cria a bandeira Pão de Açúcar Fresh. Tive até o prazer de visitar algumas lojas da rede, né? São lojas bem bonitas, né? Pequenas, não são lojas grandes. São lojas que mostram muito o frescor do produto. Então, assim, logo de entrada tem um FLV atraente, muita coisa fácil de ser consumida, frutas fracionadas, muito sortimento de perecíveis, é uma loja bem agradável de estar. Em 2021, ele começou a parceria com os Last Mailers, né? Que aí seria a Corner Shop, o iFood, a Mercado Livre. Eu acredito que isso aqui na pandemia nos ajudou bastante, porque por algumas lojas que eu passei, isso foi o que nos ajudou a bater a meta, principalmente ali em 2020, 2021, porque tinha muita loja fechada devido à pandemia. Em 2022, ele cumpre uma meta de redução de emissores de gases de efeito estufa. Em 2022 também ele faz uma parceria para produtos sociais, né? Então, o biscoito de polvilho ele era o primeiro produto com parceria à geração Falcões, onde 100% do lucro da venda do produto era revertido para uma causa social. Bom, estou aqui no site do Investidor 10, né? O GPA, que é o Grupo Pão de Açúcar, ele é representado pelo ticker PCAR3, né? Tá aqui, ó. Atualmente a cota dele está saindo 2,33. Nesses últimos 12 meses teve uma queda de 2,92. O PL dele está negativo e o P sobre o VP dele está bem abaixo do que ele realmente vale. Vamos pegar para avaliar só esses últimos 7 dias. Esses últimos 7 dias, a ação saiu lá da casa dos 2,90 para os 2,33 de hoje, né? Então teve uma queda aí de 19% em 7 dias, onde se você tivesse R$ 1.000 investido, hoje você estaria aí com R$ 800. Então, o investidor do Grupo Pão de Açúcar nesse momento está bem assustado com essas movimentações. Na minha opinião, né, nada é recomendação de compra, venda ou manutenção de ativo, mas empresa de varejo ela costuma ter uma margem muito apertada, né? Então ele não faz parte de uma estratégia que eu gosto de adotar. Então, para mim, mesmo que seja uma empresa que eu conheço bem, eu tenho certeza que eles vão conseguir
inverter esses resultados e eu não tenho a vontade, né, de comprar esse ticker aí para estar na minha carteira de investimento. Mas se você olhar alguns indicadores aqui, que nem o P sobre VP, né, que é o preço sobre o valor patrimonial, basicamente é o quanto que a empresa vale, né? Você vendesse todos os ativos, a marca, essas coisas do tipo, ela está sendo negociada aí praticamente pela metade do valor que ela vale. Mas tem muito indicador negativo nesse momento, né? Indicador de endividamento que está muito alto e muitos outros indicadores que estão bem negativos. Então, na minha percepção e na minha opinião, neste momento não vale. Lógico que cada um faz as suas escolhas e faz o seu estudo aí para estar fazendo o seu investimento da melhor forma possível. Beleza? É isso, o vídeo bem mais longo do que o comum, né? É porque, como eu disse, trabalhei 16 anos nessa empresa, tenho um carinho imenso. É, Tenho certeza que vão conseguir, de alguma forma, reverter. O caminho não vai ser fácil, vai ser difícil, vai ter que cortar muito custo, vai ter que repensar várias estratégias que não deram certo. Tem pessoas muito capacitadas e competentes naquele lá por trás, né? Então tem várias áreas que eles podem rentabilizar. Lojas que são bem espaçosas podem alugar pequenos aluguéis aí para outros fornecedores. Tem muita parceria com empresa de venda online, então também isso pode ajudar bastante. Então são fatores que eu acho que ele pode de alguma forma aí e minimizando essa dívida imensa que ele tem. E com certeza a taxa de juros, pelo fato de estar alta no momento, impacta muito aí no valor, né, da dívida do GPA. Beleza? Acredito que quando a taxa de juros também começar a cair um pouco, ele começa a ter um pouco de alívio. Então é um tempo aí que com certeza os fornecedores vão querer renegociar com o GPA e vai dar tudo certo aí a ponto deles conseguir reverter esse cenário negativo.